Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta quinta-feira, continuamos a realizar os nossos devocionais, contidos nos breves comentários propostos pela CPAD para as lições bíblicas da Escola Dominical, editada para a classe dos adultos. Nesse terceiro trimestre de 2024, nós temos o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de número 6, que querendo Deus será aplicada dia 11 de agosto de 2024, nos traz o tema semanal, o livro de Esther. E nesta quinta-feira, os editores propuseram o texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 a 4, que faremos a leitura pausadamente. O título proposto é As Instruções para o Cristão, ou para os cristãos se relacionarem com os governos terrenos. A leitura de 1 Timóteo, no capítulo 2, o tema central é a oração. E ele inicia com uma expressão forte quando diz admoesto-te. Ele está falando para Timóteo, o pastor da igreja que estava locado, possivelmente em Éfeso. E ele diz, eu admoesto-te antes de tudo. Veja, que isto é uma preliminar, algo que primariamente deveria ser feito. Que se façam, e aí se inicia, deprecações. Ora, o que são deprecações? Obviamente que em outra tradução pode haver outro substantivo parecido, mas deprecar é suplicar com submissão, mas incisivamente a uma instância superior. Quando se fala de deprecações, nós estamos falando de orações a Deus. Não são orações vazias, não são orações a santos, não são pedidos e súplicas a iguais, mas é uma súplica veemente, incisiva, porém submissa ao Senhor. Ele fala de deprecações. Depois fala de orações. Neste contexto, orações não é somente uma forma genérica de se pronunciar, mas são as orações cotidianas. Fala de assiduidade, de continuidade. Orações. Em todo tempo, orando, não é? Então, orações. Intercessões. Intercessões são aquelas súplicas, orações que fazemos em prol de outro. A intercessão, ela visa outra pessoa. Você intercede, está ou entre a pessoa e Deus. É um verdadeiro sacerdócio, não é? É claro que esta intercessão, ela conta, além da suprema intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, também com a intercessão do Espírito Santo para ter validade. Mas quem inicia, quem tem o ânimo de realizá-la, está intercedendo. Depois ele fala,
também orando em ação de graças. Olha, irmãos, que interessante. Oração em ação ou em ações de graças. É algo que é muito raro de nós vemos, principalmente quando se trata de ações de graças de terceiros. A oração por ação de graça recebida a nós mesmos, de repente não é tão difícil de ser feita, mas orar em ações de graças por terceiros é bem difícil de nós assimilarmos como seres humanos. Não é? Somente pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós chegamos a este cuidado, a este patamar espiritual. Bom, versículo 2 vai complicar um pouco, porque tudo isto que nós falamos, as deprecações, as orações, as intercessões, as ações de graças, ele diz, por todos os homens, ponto e vírgula, pelos reis. E aqui, a ideia não é um rei amado pela população, amado pelos súditos. Não é um rei eleito, até porque a monarquia não se baseia em eleição, mas possivelmente por um tirano, possivelmente por alguém que está oprimindo o povo. E por todos os que estão em eminência. Imagina, se o rei tirano já é terrível, a sua corte e aqueles que estão em eminência ainda são podem ser mais cruéis. Né? Nós temos relatos de alguns países invadidos durante a história humana, que os invasores tomaram de alguns do povo para que fossem algozes do próprio povo, capatazes do povo. E os relatos são aterradores. Estes que eram do próprio povo chegavam a ser mais cruéis do que os próprios invasores. Mas aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, façam todos os tipos de orações por esses que estão em eminência. Para quê? Para que isto? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aqui ele diz que o papel da igreja em relação à política, à geopolítica e as questões que envolvem o poder entre os homens são constituídas de oração. Este é o papel da igreja, orar por todos os homens. Aqui não diz orar pelos homens que estão no poder que nós elegemos. Aqui não diz orar pelos homens que coadunam com os nossos valores. Não, aqui diz orar por todos os homens. O papel da igreja é orar por todos os homens que estão em eminência. Obviamente, nós temos o nosso posicionamento acerca dos nossos valores cristãos e da nossa regra de conduta, bem expressos, bem assinalados. Mas isto não traz nenhum tipo de pensamento revolucionário. Muito pelo contrário. Isso traz, sim, uma piedade, como ele diz aqui, piedade e honestidade. Honestidade. O cristão não se engaja politicamente para derrubar governo algum. Não há o pensamento revolucionário no cristão. A revolução não tem a ver com o pensamento cristão. O pensamento cristão é alinhado a um pensamento conservador.
que traz os princípios da palavra de Deus como norteador do seu comportamento e não age na imprudência do momento. Então, nós cremos na providência divina. Nós vamos ver nos outros devocionais que isto foi fundamental para que o povo não fosse destruído no cativeiro. Se houvessem revoltas, se houvessem revoluções no cativeiro babilônico, o povo seria dizimado. Não haveria condições de retornar à sua terra, mas por saberem se portar submissamente ao tiranismo daqueles imperadores, o povo subsistiu. Aqui ele nos diz para o tempo lá de Timóteo em Éfeso, que estava sobre a égide romana, e hoje, por que não dizer, nós que estamos sobre este governo mundial, esses blocos mundiais que dominam a geopolítica, temos que saber nos colocar. A igreja possui os seus membros que eventualmente engajam-se na política. Aí não há vedação. Porém, a igreja como agência do céu, como instituição divina, não é partidária. Não tem lado. O nosso ensinamento, a nossa tradição e os ensinos da palavra de Deus nos dizem que o nosso dever é orar por todos que estão no poder. E isto envolve ser submisso às regras até o ponto do rompimento da lei de Deus. Se algum dia alguma lei, alguma regra fizer com que nós, ou ensejar, quiser fazer o povo de Deus deixar a sua fé, deixar os ensinamentos da palavra de Deus, então ali estamos desobrigados a obedecer. Porém, enquanto isso não ocorre, nós devemos ter aqueles que estão em eminência como alvo das nossas orações, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que possamos cumprir o ensinamento proposto pela lição e que saibamos viver enquanto estamos aqui neste exílio até o dia que nós retornaremos à pátria celestial. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.